Fala pessoal, boa noite. Quem estiver vendo aí pelo YouTube depois, ou a gravação, né? Eu peço já pra já deixar um like, um coraçãozinho aí, tá bom? Aquele negócio, né? Deixar um like, enfim, deixar, sei lá, enfim, não sei o que tem que falar. Mas, ok, vamos lá. Hoje eu tenho pouco tempo, eu peço desculpa pelo atraso. Hey Camila, meu amor, você tá por aí? Então, hoje eu peço desculpa pelo atraso, tá? Eu tava mandando um vídeo aqui pra um aluno, enfim, demorou um pouquinho mais, mas, bom, a gente falou que ia começar às 18h02 em ponto, né? Agora são 18h16, não tá tão atrasado assim. Já sei foto, a foto que vai pra capa. É porque eu tava bebendo água, sempre vai isso, né? É, porque não tem como, é hábito meu. Liga a live, pega a garrafinha pra molhar a garganta. Enfim, vamos lá. Eu não quero ficar muito tempo aqui hoje, porque eu ainda tenho que trabalhar algumas coisinhas pra tocar amanhã, mas então eu vou dividir o tema de hoje, que vai ser constância. É um tema extremamente importante para nós pianistas, para qualquer pessoa, na verdade, que tenha um objetivo em mente, enfim. Né? É extremamente importante. Sem constância a gente não chega a lugar nenhum, né mesmo? Então, assim, eu vou dividir aqui talvez uma série aqui de 2 ou 3 lives para a gente poder falar sobre constância. Eu quero que meus alunos aqui, enfim, que as pessoas que me seguem que consigam realmente manter uma constância para conseguirem chegar nos objetivos que elas têm, enfim, que vocês têm com o piano e serem felizes, desenvolverem realmente uma felicidade, um orgulho, uma autoestima através do piano. Este é o meu objetivo aqui, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Luiz Gustavo Pontes, sou pianista, tenho esse perfil aqui construindo o artista, descobrindo o artista, onde eu trago aqui semanalmente nessas lives temas importantes, relevantes e interessantes para o desenvolvimento, para a construção de um pianista artista, tá bom? Este é o meu objetivo. Então vamos lá. Sem enrolação, eu vou tentar ficar 10, 15 minutinhos aqui com vocês. Eu dividi aqui, anotei algumas coisinhas para não me perder, não devagar aqui nos meus pensamentos, que se deixar eu falo demais e eu não quero fazer isso. Então vamos lá. Constância. O que é isso, né, afinal? Como desenvolver esse negócio? Bom, constância é aquele grande tema que a gente sempre tem problema, né? Enfim, a gente é o drama de qualquer um que queira, que tenha o objetivo de estudar piano e que tá lá, enfim, com o piano do lado esperando e a gente tá lá no TikTok, YouTube, Instagram e não consegue estudar e não tem constância. Até tem por uma semana e depois já vai embora de novo, né? Então isso é muito comum, muito comum. Eu também tenho esse problema, eu quero deixar claro aqui, isso é uma coisa que acontece realmente com todo mundo. Todo mundo tem esse problema, tá? Não adianta, enfim, não adianta pensar que isso aí é coisas para gênios ou alguma coisa assim. Todo mundo tem problema de constância, tá? Então, o problema é que, quando a gente estuda piano, por exemplo, se a gente vai na academia, em 2 anos, indo sério pra academia, a gente acaba tendo um resultado muito bom, né? A gente pode ir pra praia, tirar a camisa, todo orgulhoso, né? Mulher com bundão, tudo, não sei o quê, mas o problema é que o piano, cara, o piano não se constrói em 2 anos, a gente não toca piano em 2 anos, a gente toca piano em 10 anos. Então, caramba, a gente até pode, sei lá, durante um curso, um mestrado, alguma coisa, até ser estudante sério, mas isso aí é uma coisa pra vida, né? Uma coisa assim que demora muitos anos para ser construída. Então, é, no meio do caminho, né, gente assim, até séria, até que quer realmente fazer um progresso, quer... Eita, desculpa, eu esqueci de contar o tempo, peraí, deixa eu botar aqui. Peraí, tá, pessoal? Peraí, é bem rápido mesmo. Eu só quero botar o tempinho aqui pra eu não ficar falando muito. Pronto. Bom, vamos fingir que a gente tá começando agora. Eu falei, sei lá, 3 minutos, então vamos lá. É... Então, o piano demanda muito tempo e é muito comum, por exemplo, a gente leva realmente a sério durante os estudos com o professor, alguma coisa assim, e começa a se desanimar no meio, né? Porque a gente começa a perceber assim que a gente não está tendo tanto progresso ou que está muito lento e a gente acaba achando que esse negócio aí é para aqueles gênios, né? O negócio é que quem tem facilidade, de fato, cresce mais rápido, mas isso não significa que isso aí, que tocar piano bem, de fato, bem como um artista, que isso não seja acessível a, eu diria, assim, eu arrisco dizer a todos, né? A todos mesmo que queiram realmente pagar o preço para isso, tá? Então, então, bom, vamos lá. A gente tem que ter em mente que a constância não é aquela virtude do palco, né? Não é aquela virtude assim que quando a gente entra no palco para ser aplaudido, é a virtude de base, é o alicerce, tá ali debaixo da terra, né? A constância não é aplaudido, ninguém vê a tua constância. E isso aí também é um drama para muita gente quando a gente tem uma certa
Ai, meu Deus, meu computador apagou. Pronto, voltou. Então, ninguém vê, né, quando a gente tem uma certa constância. Então a gente acaba desanimando também quando a gente tem uma certa vaidade, né, que a gente quer realmente aquele palco, não sei o quê, e a gente acaba desanimando porque a constância, ela não te dá aplauso, né? Então, essa é a primeira coisa também que a gente tem que levar em conta. O problema é que, tudo bem, quando tem aquelas metas bobas, né? A gente não é constante naquelas metas bobas, de tipo, sei lá, quero comprar um carro, quero, sei lá, ter um corpo bonito, sabe? Pô, isso aí, né, tudo bem, isso aí não tem problema nenhum, a gente, né, engorda um pouquinho aqui, dali, enfim, ou, sei lá, financia uma coisa, não consegue pagar, tem dívida, mas tudo bem, isso aí é coisa boba. O problema é que quando a gente não é constante justamente em coisas que são viscerais pra gente, em coisas que realmente nos movem, aquele objetivo de começo de ano, tipo, este ano eu vou estudar piano de uma forma séria, e você não consegue ser sério com aquilo. Qual é a consequência disso daí? Qual é a consequência quando a gente começa a ver o instrumento e não tá lá estudando, e quando vê assim, gente próxima da gente começa a crescer e a gente começa a ficar para trás? Caramba, a consequência disso daí é justamente uma autoestima baixa, né? A gente começa a duvidar da nossa qualidade, a gente começa a pensar que aquilo dali não é pra gente, a gente começa a duvidar das nossas. Enfim, se a gente está realmente no ramo certo, fazendo a coisa certa, e isso aí começa a corroer a nossa felicidade por dentro, né? Então, isso começa a ser grave realmente, porque se é isso que nos move, se a gente realmente quer tocar piano, se a gente tem aquela paixão visceral e a gente não consegue ser constante, a gente começa a duvidar, inclusive, tipo, da nossa missão aqui, do no nosso, sabe? A gente começa a ficar tudo meio cinzento pra gente, né? E quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Que tá tentando realmente virar um pianista. Então, então, mas a gente tem que ter em mente que justamente isso acontece com todo mundo, né? E isso daí, a gente tem que ter em mente também que a virtude, a gente não pode pensar que, por exemplo, tocar piano é só para quem tem aquele talento especial, maravilhoso. A virtude da constância, ela é a mesma para absolutamente todo mundo. Então, todo mundo tem justamente a virtude da constância a ser trabalhada, tá? Então, assim, a não se confundir com isso daí, tá? Vamos lá. O que mais que eu anotei aqui? Tô falando há 4 minutos, vamos lá, dá tempo. É, é engraçado, né? Porque assim, quando a gente começa uma meta nova, por exemplo, um repertório novo, eu começar a estudar, sei lá, 8 estudos de Chopin, fazer um recital com 8 estudos de Chopin. Cara, todo mundo faz esse tipo de meta. Todo mundo faz esse tipo de meta, né? Todo mundo começa alguma coisa. É, o problema é que a gente tem costume, justamente, a gente compartilha essas metas. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. E a gente é até aplaudido com isso, né? Quando a gente começa a falar, não, eu vou entrar no conservatório, não sei o que, na Suíça, sei lá, vou tocar para tal professor, fazer tal prova. Aí o pessoal fala, caramba, tu é foda, tu é massa, porra, tu é bom. Isso aí é aplaudido, né? Então a gente tem o costume de aplaudir justamente aquela pedra inicial, a primeira pedra da construção, né? Aquela imagem, sabe, quando o arquiteto, por exemplo, vai construir alguma coisa, aí tem aquele plano 3D maravilhoso, e a gente, caramba, isso aqui tá muito bom, não sei o quê. Só que, caramba, não é muito melhor, por exemplo, ao invés de aplaudir aquele projeto 3D que a gente pega no celular e dá para caminhar pela casa, ao invés de aplaudir isso, não é muito melhor aplaudir justamente a casa pronta, né? E é aí que a gente tem que focar. A pedra final da construção, ela é esquecida, ela não é muito aplaudida, né? Até porque não é muito comum, a gente quase nunca chega lá, não é mesmo? Então ok, mas aí, por exemplo, o pessoal pensa, né? Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada aqui. Não, tá tudo certo. Bom, o que o pessoal pensa quando me vê tocando, por exemplo, quando me vê fazendo algumas lives, enfim, quando vê a minha formação, o pessoal pensa, poxa, mas para você, né, você não tem esse problema aí da constância, você já realizou muita coisa. Tá, tudo bem, realizei algumas coisas, toco num certo nível, ainda falta muito caminho pela frente, mas o negócio é que caramba, eu sou extremamente inconstante também. Se eu tivesse sido constante, fiel nos meus objetivos desde o começo, eu já teria, sei lá, 2 mestrados, um doutorado, sei lá, pós-doutorado, já teria escrito livro, já teria escola no Brasil, escola aqui em Portugal, na Europa, em algum lugar. O problema é que eu também não sou constante, tá? Então, assim, não se iludam com o resultado que vocês veem, tá? Enfim, se é que alguém, né,
tem essa imagem de mim. E tem, eu sei que algumas pessoas têm, então eu agradeço, mas não é bem assim, tá bom? É, então vamos lá. Como então ganhar constância? Nessa live eu não vou falar sobre alguns pontos que atrapalham justamente a nossa constância, isso aí vai ter que ficar para a próxima live, para segunda-feira que vem. Mas eu queria assim, trazer dois conceitos aqui para vocês que são extremamente importantes para a gente começar justamente a falar sobre constância. Eu quero que meus alunos sejam constantes e sejam fiéis aos objetivos até o fim, tá bom? É isso o meu objetivo aqui. Então, como então ser fiel na constância? Dois pequenos conceitos que eu anotei aqui. Primeira coisa, a frasezinha pronta, né? Frase de coach, aquele negócio. Não existe constância sem meta e não existe meta sem constância. O que é isso, né? Que é isso? Então, não existe a constância sem uma meta clara, objetiva, clara, concreta, tá? Você não consegue ser constante se não tiver uma meta clara na tua frente, tá? Então, assim, que é isso daí de meta clara? Agora vai rapidamente. O que é uma meta clara, então? Se a gente for prestar atenção realmente, eu sempre falo, por exemplo, para os meus alunos, né? Ok, mas por exemplo, você está aí procrastinando, o Kissing, ou o Zimmerman, um pianista que você admira, que ele estaria fazendo agora? Ah, ele estaria estudando piano, professor. Realmente estaria estudando piano. Mas a gente não se dá conta de que o Kissing, por exemplo, ele nunca foi assim, qualquer pianista nunca foi de estudar piano por estudar piano. Sempre tem um objetivo claro e concreto. Por exemplo, ele estuda para alguma coisa, para algum evento, para alguma coisa concreta, uma meta concreta, clara, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Mas eu preciso criar uma rotina de estudo. Você não precisa criar uma rotina de estudo, você precisa estudar para um concerto, para uma gravação, por exemplo, do YouTube. Eu anotei alguns exemplos aqui, já vou dar. Eu preciso ser um pianista estudioso, né? Que a gente fala, eu preciso ter mais disciplina, eu preciso ser um pianista estudioso, eu quero ser um pianista estudioso. Ok, mas não existe pianista estudioso, pianista que pratica. Existe pianista que estuda algo, alguma coisa para alguma coisa. Tipo, eu estudo, por exemplo, eu agora estou estudando um concerto, Liszt para um recital Liszt no começo de agosto na Suíça. É preciso, é concreto. Então, assim, com essa meta clara, eu consigo ser constante no meu trabalho, tá? Sem isso, sem ter uma meta clara, não adianta. Então, assim, alguns exemplos aqui que eu dei, né, que ajudam a gente a ter uma meta um pouco mais clara, né? Eu botei, por exemplo, ok, o que você vai aprender? Aprender isso ou aquilo, aprender uma peça concreta, ter em mente, assim, ter claro o objetivo, assim, o que você está estudando, para quê? Para tocar em um concerto, para tocar num concurso, por exemplo. Por que o pessoal faz tanto, jovens, por exemplo, fazem tanto progresso quando estão estudando para um concurso? Porque exatamente a meta está super clara, tem data específica, tem o jeito específico que tem que tocar, né? Então, assim, caramba, vai ser uma competição, eu tenho que de fato estar tocando quase que perfeito aquele negócio. Então, assim, a meta é clara e objetiva, tá? Então, assim, concerto, concurso, que é maravilhoso, por isso que eu gosto, assim, da ideia de concurso. Eu não gosto de competição na arte, mas é só uma forma de fazer progresso, né? Se inscrever para concurso. Pode ser prova de entrada, por exemplo. Eu vou entrar na USP, por exemplo, que é uma excelente escola de piano aí no Brasil. Eu vou entrar, sei lá, eu vou fazer a prova para um conservatório na Europa. Então, assim, tem um programa certo. Tem que tocar Bach, tem que tocar Beethoven, tem que tocar não sei o quê. Então, sonata clássica, uma peça romântica, um estudo. Então, assim, tem coisas claras, objetivas, tá? Tem data precisa, né? Local específico. Então, ou se não, por exemplo, se não tem nada disso, tem, por exemplo, gravações para YouTube. Ok, vou estudar tal peça para botar no YouTube. Uma gravação para botar no YouTube. Vou gravar da melhor forma possível, porque vai estar exposto para todo mundo ver para a eternidade. Você põe no YouTube, acabou. Todo mundo vai ver, pode fazer download, acabou. Sabe? Então, assim, botou no YouTube, criou vida nova, né? Vida própria. Então, esse também é um bom exercício, tá bom? De ter meta, claro, mas não estudar apenas por estudar. Isso aí você não vai conseguir ter constância fazendo dessa forma, tá? E aquele outro conceito, aquela outra partezinha da frase não existe meta sem constância. Bom, não existe constância sem meta, mas não existe meta sem constância. Se você, meu cara, se você não tem constância, não adianta. Você pode sonhar o que for, você não vai conseguir manter aquela meta, né? Se você não tiver justamente
a constância, você não vai chegar lá, né? Porque, cara, meta todo mundo tem, e é justamente aqui que entra um pouquinho, a parte um pouquinho mais séria da nossa live aqui, que é, caramba, em um momento da vida, todo mundo tem aquele clique, né? Aquela coisinha que bate assim na nossa cabeça, por exemplo, a gente tá lá, sei lá, um jovem assim, estudando, eu tenho uma aluna, por exemplo, que sei lá, 2 meses atrás virou assim pra mim, caramba, professor, eu tô fazendo 15 anos, né? A gente começou a trabalhar há algum tempo, ela sempre tem problema de constância. Aí de repente, assim, ela, caramba, ano que vem eu faço 16, eu já não tô tão mais nova, né? Ui, deu aquele clique, né? Ou senão, também, coisa que aconteceu com um aluno meu, colhe assim pro amiguinho do lado, caramba, mas ele vai tocar já, justamente, o amiguinho do lado, caramba, ele vai fazer um recital com 8 estudos de Chopin. E eu ainda tô no primeiro, no segundo, enfim. Caramba, alguma coisa tá errada, né? Tem daquele clique, aquele clique assim de caramba, peraí, algo me chama, né? E é justamente este chamado, essa convocação, né? Porque, justamente, sobre convocação, sobre vocação, convocação, é tipo, é que nem seleção brasileira mesmo, quando a gente é chamado, convocado para jogar aquele jogo, né? Então, convocação é com a vocação, né? Mas o que é a vocação? A gente pensa que é justamente algo grandioso, tipo, vou fazer o concurso Chopin, vou ser o maior pianista brasileiro vivo, o maior pianista brasileiro de todos os tempos, enfim, acho que é aquela vocação, aquela coisa maravilhosa, grandiosa, só que, cara, vocação não é isso, vocação é justamente a tua tarefa diária do dia a dia, a tua fidelidade àquele objetivo que você se pôs. A tua vocação é um chamado no dia a dia que você tem para estar estudando piano e para ser fiel àquele objetivo que você tem, tá? É justamente ser fiel ao que você se propôs dia a dia. Esta é a tua vocação, tá? Você tem a meta clara e você vai ser fiel àquela meta dia a dia. A tua vocação não é fazer grandes coisas com piano. A tua vocação é trabalhar naquele dia, o que você é chamado, o trecho que você se propôs a fazer para chegar, para realizar aquele objetivo. Deixa eu ver aqui. De Castro citou, foi cirúrgico quando citou o exemplo do concurso. Se eu trouxesse a mesma disciplina para o mundo da música, tendo uma meta definida, teria evoluído muito mais. Ou, se, ou sequer teria parado. Pois é. Este é o problema. Este é o problema, entende? As pessoas acabam parando, né? Quando justamente não tem uma meta clara e não consegue ser constante e fiel àquela meta. E é justamente aí que está o problema de 100% das pessoas. Não existe ser humano sem este problema, que é o problema da fidelidade. Fidelidade. Eu vou ser fiel à minha meta, custe o que custar. Essa é a postura que a gente tem que ter. Você entende? Então, até anotei uma frasezinha aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu botei em amarelo, não sei porquê. Vamos ver o que eu escrevi. Eu tenho uma meta muito clara, é isso que, bom, é o que eu tô falando, na verdade, né? Eu tenho uma meta muito clara, eu quero ser constante para chegar nessa meta, e a minha vocação hoje é cumprir o de cada dia para chegar lá, nessa minha meta. É exatamente o que eu tô falando aqui, né? Então, bom, notei direitinho. Então, aí que tá, é parar de olhar para posse, para meta final, para aquele, para vocação final, que é para a virtude final, que é aquela virtude do aplauso, é parar de olhar para aquilo que, afinal de contas, é uma virtude vaidosa, é uma meta vaidosa, é parar de olhar para aquilo e olhar justamente para a tua vocação diária, para a tua convocação diária, tá? São as duas primeiras coisinhas que a gente tem que ter em mente para conseguir ter constância estudando piano, tá? E mais uma coisa que é de suma importância, extremamente importante aqui, a nossa fidelidade a gente não treina apenas quando está estudando piano. Aí que tá o segredo. Não adianta você querer ser fiel à tua meta ao piano se você não é fiel com outras coisas na tua vida, com coisas pequenas que você se propôs a fazer, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, tem uma aluna minha que, por exemplo, falou, eu vou lavar a louça para minha mãe.
E não enrola, e não lava, e quando vê a louça já tá limpa. É ser fiel a essas pequenas coisas, porque são nas pequenas coisinhas no dia a dia que você vai treinando e criando força e resiliência para ser fiel ao teu objetivo, tá? Não adianta querer ser fiel a uma coisa apenas, que é o piano. É, sei lá, jovenzinho que namora, por exemplo, é ser fiel à namorada, ser fiel ao namorado, não ficar odiando de papo com outra pessoa. É, por exemplo, quando você vai ao banheiro, né, que você pega o teu celular, tá lá no banheiro, vai, tipo, você tá lá estudando piano, aí, caramba, vontade de fazer xixi, sei lá, né, enfim, número dois, sei lá, você vai lá no banheiro e pega, entra no TikTok, fica 40 minutos no banheiro, né. Então, cara, é assim, são nessas pequenas coisinhas também que você vai treinando, entendeu? Então, é justamente a persistência, né? Perseverar, perseverar, perseverar. O que que é perseverar? Perseverar é ficar. Ficar, né? Sinônimo, ficar. Então, ficar, então, assim, na nossa vida, justamente no dia a dia, a gente tem uma série de pequenas escolhas. Eu vou estudar piano, ou eu vou, sei lá, comer. Eu vou estudar piano, ou eu vou, sei lá, responder o WhatsApp. É tipo, você vai ficar naquela tua meta, você vai perseverar, entende? É aí que tá um negócio que a gente tem que ter. A gente vai ser fiel, custe o que custar, em tudo quanto é coisa na nossa vida. E mais uma última coisa aqui, 1 minuto. Ok, aí que tá. Por exemplo, tá? Quando a gente vai, sei lá, por exemplo, tomar uma cerveja com um amigo no bar, com um grupinho de amigos no bar, aí você chega lá, por exemplo, o garçom, sei lá, vocês tomaram 8 cervejas, o garçom contou errado e cobrou 5, né? Aí você vai lá, aí todo mundo fala, pô, espertão, olha lá, não sei o que, caramba, né, que sorte aí, é só ir lá, não sei o que, paga 5 mesmo, ninguém vai ver, né, né, dá uma despertão, aí você vai lá, levanta da mesa, vai lá e paga as 3 que falta. Aí todo mundo, você vai ser taxado de otário se você fizer um negócio desse. Pagou, gastou dinheiro ali, gastou um contou errado, você vai lá. Mas o que que aconteceu aí? Primeiro, o conceito de autoestima. Autoestima, você sabe que você foi fiel ao que você sabe que é correto, né? Então, assim, você foi lá, a tua estima, a estima que você tem de si mesmo, apesar de você estar perdendo dinheiro ali, você foi fiel ao que você sabe que é correto, foi lá e pagou o garçom. O que que aconteceu? O que que aconteceu? A tua autoestima aumentou. Você se estima porque você sabe que você foi fiel àquilo que é correto. Entende? Então, é justamente em tudo na vida dá pra gente treinar essa resiliência, essa fidelidade ao que a gente sabe que é correto. O que que eu deveria estar fazendo agora? Tá no TikTok, tá no Instagram, no YouTube, perdendo tempo jogando videogame, ou deveria estar estudando piano? Eu deveria estar estudando piano. O que que vai acontecer? Se você senta ao piano mesmo com, não queria estar aqui, mas você vai lá, senta ao piano e vai estudar. O que que acontece? No final de 2 anos, quem vai estar feliz? Você ou aquele menininho lá, ou menininha que ficou enrolando? Cara, por mais que a pessoa tenha super facilidade e até cresça mais rápido que você, chega um momento que ela vai parar. Você vai ficar um pouquinho para trás, mas depois você vai passar e, cara, ela vai ficar para trás. E mesmo que você ainda esteja aqui abaixo dela e ela nem estuda tanto, mas você tá lá perseverando, estudando e fazendo e sendo fiel, você, no final disso daqui, você vai estar mais feliz estudando piano. Caramba, a arte, o que que é a arte? A arte, caramba, a gente tem que estar feliz tocando piano e a gente só vai conseguir ser feliz sendo fiel ao que a gente se propôs a fazer. Tá bom? Então, esses são os 2 conceitos que eu queria trazer aqui. Eu listei também uma série de coisas que ajudam, que justamente que atrapalham a gente, enfim, que são perigos, né? Pra gente, que tira a gente dessa constância aí, mas eu não vou falar hoje, tá bom? Vai ficar pra live seguinte, segunda-feira que vem. Então, mas é esse conceito, essas 2 coisinhas aqui que eu queria trazer, enfim, tudo que eu falei aqui pra cima que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Fechou? Agora eu tenho que ir porque eu vou ainda trabalhar uma coisinha pra tocar amanhã. Um beijo pra vocês, espero ter ajudado. Eu faço isso tudo daqui de todo o meu coração, eu espero realmente ajudar. E isso aqui são temas interessantes, relevantes e importantes para o desenvolvimento e construção de um pianista artista. Lembrando, eu não falo aqui pra gente que é super talentoso, falo pra gente normal como eu. Se eu conseguir, apesar de tudo, se eu conseguir, cara, cara, tem muita gente boa no Brasil. Vocês também conseguem, tá bom? Então é isso aí. Serve pra qualquer coisa na vida e não só pra piano. Exatamente. Exatamente. Bom, é assim, né, cara? É assim. Serve pra tudo. Exatamente. São princípios universais, né? Então vamos lá, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fui!